Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos para o nosso ciclo de palestras que iniciamos. Esse primeiro episódio, eu tentei buscar para todos nós um contexto histórico e filosófico do ser abelha e do ser humano. Então, fiz um apanhado da literatura do que nos concede a criação das abelhas, bem como também nos concede o desenvolvimento do ser humano na Terra. Então, vou compartilhar com vocês, espero que gostem, que possam comentar depois. E, claro, que tiver interesse, põe depois aí a, a ideia que vocês queiram que nós possamos conversar e dialogar, que com certeza vai construir uma apresentação também sobre essa proposta e vamos construir colocando aqui no canal da Mangangá. Então, esse é o nosso tema do nosso primeiro episódio, que é a conjuntura histórica e filosófica do ser humano e do ser abelha. O que é que eu estou propondo para vocês dentro dessa ideia? É construir uma série de imagens históricas que culminam também com filosofia e nos traz e nos remete a como o ser humano hoje está tratando esses animais tão importantes para a evolução. Então, essa é a ideia. E trazer uma mensagem depois sobre como podemos melhorar toda essa união e essa coesão entre o ser abelha e o ser humano. E aí, o primeiro momento, eu trago todos nós para o continente africano. Dizem que a África é o berço, é o jardim do Éden, que Deus colocou nessa linda atmosfera. E aqui na África que eu trago os primeiros contatos entre o ser humano e o ser abelha. Claro que, concomitante à África, a Europa também tem a sua atuação, a Ásia tem a sua atuação, o Oriente também tem a sua ação. Então, vou tentar fazer esse caminho, esse percurso histórico-geográfico, para que a gente possa nos conhecer de uma maneira mais aguçada a história que envolve a apicultura, que envolve a meliponicultura. A primeira coisa que eu trago é uma imagem do peixe, onde ele extraiu das rochas, né, do sudeste da África, justamente numa área de colinas, lá perto da Zimbábue. E ele traz essa imagem de um ser humano coletando provavelmente mel de várias colônias ou de uma única colônia em um rochedo. Essa imagem que está tratada justamente dentro dessas cavernas, como escultura rupestre, na região de Togoana, tem cerca de 10 mil anos. Provavelmente numa era que nós chamamos de Era de Libra. Se a gente entender que a cada 2.000 anos existe uma era astrológica, atualmente nós estamos na era do Aquário, então 10 mil anos atrás, possivelmente era no período de Libra. E esse ser humano, aqui, provavelmente deve ser um material incandescente, onde ele está fazendo o expurgo, né, utilizando uma fumaça para desfrutar de mel e de outros produtos, né, que essas abelhas podem trazer para a sua tribo ou para a sua comunidade, para esses homens, esse ser humano nômade. Importante destacar que, na minha visão, como criador de abelha, esse momento poderia ser um momento assim, incrível, para levar o homem a registrar isso numa caverna. Claro que não é esse desenho, isso aí é apenas um esboço que o PG faz para nós. Mas deve ser assim algo de muita essencialidade. É trazer essa importância em que, em uma determinada época, eu teria que me encorajar para ter acesso a algo muito doce que a natureza, uma vez por ano ela poderia me presentear. Agora, eu teria que ter essa coragem. Eu acho que boa parte das imagens que eu vou trazer para todos nós são imagens simbólicas de algo muito mais além do que uma coleta de mel ou de outro produto que a abelha pode trazer. Mas algo que mexe com virtudes como coragem, união. E aí a gente também observa essa outra pintura tirada de Belém, conhecido como os insetos e os seres humanos
os humanos pré-históricos. Provavelmente aqui deve ser uma árvore ou um penhasco. E aqui, ó, um registro de uma escada feita de cipó e um humano, né? Um ser humano buscando mel ou outros produtos. Também na África, 8.000 anos atrás, nas cavernas do Monte Dragão, na África do Sul. O que mostra que, durante esse período, seriamente houve trocas de conhecimento de algum modo. Não é em vão. Algo chegou e mostrou que as abelhas poderiam também servir de fonte de alimento por meio da produção de mel que elas teriam. Há historiadores que falam que, por ser uma atividade de muito risco, provavelmente eram as crianças e as mulheres que estariam à frente desse processo, porque são, por pesarem menos do que um adulto, um homem adulto, eles estariam menos expostos aos perigos de uma queda. Então, há relatos disso aí. Mas o que eu também quero que vocês observem é justamente toda essa preparação, que provavelmente era nos finais de verão, início de outono, que os humanos naquela época se reuniam para fazer coletas de um produto tão nobre como o mel. Nesse caso aqui, o mel sendo o principal produto que as abelhas daria para o ser humano. Isso aqui são árvores, provavelmente árvores, que ele também, beleza, nos traz. 8.000 anos também de idade. E lá onde está essa caverna, a caverna de Elandes, justamente aqui são... Quando não é árvore, pode ser também penhascos. E aqui são as escadas e as pessoas fazem essa subida para coletar o mel. Muito semelhante ao que nós observamos em Singapura. Até hoje existe esse costume naquela região ali da Ásia, no Himalaia também, no Nepal também, de pessoas que, quando chegam a uma determinada época do ano, toda a província, né, toda a comunidade rural se junta em um ritual e, após o ritual, vão buscar essa coisa tão nobre que Aristóteles, em algum momento da filosofia, tratou isso como o néctar dos deuses, o mel. Então, observe que aí, por trás dessa imagem, tem a coragem de subir aí, claro que aí não é mais uma criança, mas um homem. Tem a ideia da união, porque é importante todo mundo estar atrelado a um trabalho de organização das ferramentas e dos insumos, e uma série de outras virtudes que vêm capacitar o ser humano a entender que, no caso, essa espécie, possivelmente Apis dorsata, ou cerane, não me recordo agora qual seria a espécie, mas é uma espécie de apis que faz toda a sua deposição de mel, ele cria num único favo. E isso vai ocorrendo ao longo de 10.000 anos, de 9.000, de 8.000, e até 500 anos antes de Cristo, a gente vai ter, em algum momento da Eurásia e da África, esse costume. E aí eu vou também fazer uma interface do que a gente observa na América Central. Isso foi na África. Agora eu vou trazer um pouco da Ásia, que não é tão diferente do que temos para apresentar para vocês. Provavelmente a Apis é a Apis dorsata aqui, ó, aquilo que eu adiantei para vocês. E aí o tamanho dos indivíduos é o que nos leva a crer que possivelmente eram crianças que estavam atreladas nesse trabalho. Então, o trabalho aqui que Eva Crane traz sobre a história da apicultura e dos coletores de mel. Isso aqui aconteceu concomitante o que aconteceu na África, só que aconteceu no continente indiano e está gravado lá no abrigo na província de Madhya Pradesh. Então, observe como é coincidência, em um determinado período, vários povos, em determinadas partes geográficas do mundo, estão fazendo essa reverência, coletando mel, anotando isso, fazendo as suas cerimônias e mostrando a importância que o ser abelha tem para a formação do ser humano. Até então, durante esse período aí, ainda não tem dados de trazer esse animal para mais próximo do ser humano, pelo menos aqui no continente africano, europeu ou asiático.
Aqui é uma outra imagem, ó, escadas sendo construídas e depois da construção, um cesto vem e coleta o mel, que seria justamente a coleta na área de Singapura, retratada por Eva Craig, numa escritura rupestre. E aí a gente observa justamente isso ainda, é muito comum e deve ser uma atividade que envolva muita coragem para uma pessoa sair e ter acesso a toda essa conjuntura da natureza, a esse desgaste natural para ter que colher um mel que possivelmente está repleto de forças volitivas capazes de melhorar cada vez mais o ser humano. E observe que, como eu coloquei, é 500 anos antes de Cristo. Nessas imagens aí. E isso data também na Ásia Central, no finalzinho do período Mesolítico. E aí a gente observa árvores, até hoje tem esse comportamento, a Apis dorsata nidificar em vários pontos das árvores. E aí observe que, do jeito que tem ó, esse comportamento de milhares de anos atrás, a gente observa nessa imagem aqui, uma árvore conhecida como Tetramelis nudiflora. E aí, lá viu o ser humano, ó, enquanto um grupo de caça estavam fazendo o seu trabalho, um grupo seleto de seres humanos estavam fazendo a coleta do mel, provavelmente para o uso em uma determinada época do ano, para um determinado fim. Porque ter acesso a toda essa conjuntura só para comer o mel, acredito que tem algo muito mais relacionado com os cultos, com as cerimônias, cerimônias de verão, cerimônias de inverno, solstício de uma maneira em geral. Saindo da Ásia, a gente entra na Europa e a gente observa que na Espanha a gente tem algo semelhante datado de 6.000 anos atrás, que significa justamente a coleta de mel na caverna da Arara, onde foi retratado isso com um desenho rupestre. E aí a Eva Crane traz para a gente, justamente naquele livro lá, a história da apicultura e a coleta e os coletores de mel. E aí a gente observa essa gravura tão bem feita por ela, retratando a coleta do mel. O cesto, uma pessoa aqui, provavelmente do sexo feminino, fazendo essa retirada do mel. Aqui a gente observa ó, um grupo esperando, o grupo está todo esperando, aguardando um trabalho laborioso que os abelhas fizeram e o ser humano está tentando escalar para ter acesso por meio de cestas, justamente aí, também na comunidade de Valência. Essa imagem foi retratada por Belés na sua obra, Os Insetos e o Homem Pré-Histórico. Isso mostra que durante toda a pré-história, a abelha fez parte de todos os momentos do ser humano, do seu desenvolvimento, tanto na África, como na Ásia, como na Europa. Quando a gente começa a falar de apicultura, então a gente começa a retratar o Egito. Acredita-se que o Egito foram os primeiros, a primeira nação a desenvolver a apicultura. E a partir dela, por meio de troca com os sábios, intercâmbios de sábios, por meio da ideia da escravidão que ocorreu em algum momento da civilização, as pessoas começaram a deter essa técnica que nós chamamos de apicultura. E os faraós, eles tinham todo um respeito para com o ser abelha e tratavam a abelha como uma divindade, inclusive chamava a abelha como sendo representante do Deus Sol. Isso também me leva a crer aquela ideia que o filósofo Rudolf Steiner traz da proposta do ser abelha ser um animal solar, por toda essa conjuntura de civilizações e os achados que o Steiner traz para contribuir dentro dessa proposta. E aí nós temos aqui um retrato de Eva Crane, justamente a apicultura no passado e no presente, e aqui mostra uma sequência de atividades que os egípcios faziam em um determinado momento, provavelmente aí 2.400 anos antes de Cristo, desde a colocação da fumaça, ao manejo do mel e ao acondicionamento do mel.
Além desses símbolos heráldicos aqui, nós temos a abelha representando também uma série de personificações religiosas, era símbolo de nobreza, e aqui nós temos justamente no templo do faraó Ini, a pessoa, um egípcio, tratando de coletar esse mel e oferecer isso. Eles recebiam impostos em forma de mel, em determinada época do ano, eles ofereciam aquele montante de mel a alguma divindade egípcia. Então, mostrando essa simbologia e a participação do ser abelha de uma maneira muito mais elaborada do que os nossos antepassados do período mesolítico tinham. Isso aqui também é uma colheita e processamento de mel, tirado do túmulo em Tebas, né, desse faraó aí, o Rekhmire. E aí a gente também tem todo esse ciclo, ó. As colmeias em formas circulares, a defumação das colmeias por meio de um fumigador artesanal e todo o trabalho de prensagem dos favos e inserção do mel nos reservatórios. Dizem que a apicultura migratória ela surge no Egito, porque em determinadas épocas do ano, quando baixava as cheias e tinha floradas, as barcas com diferentes colmeias de vários apicultores do faraó desciam a planície para deixar as suas abelhas lá. Com a cheia voltava para as cidades e lá era feita toda a remoção do mel. Há quem diga que além da criação de abelhas, eles também praticavam a caça ao mel. Existiam soldados específicos e pessoas treinadas para fazer esse percurso e trazer para o faraó uma quantia de mel para o consumo diário. Nessa época, os historiadores colocam que nem todo mundo tinha acesso a essa bebida, por se tratar de uma bebida nobre, assim como o vinho. Então, era mais rebuscados para a nobreza e para um status maior, que são os faraós e sua família. Além do Egito, é importante destacar que a região de Israel ela também teve um importante papel no desenvolvimento da apicultura. Por exemplo, nesse trabalho aí de Panitz Cohen, a gente pode observar que foi feito uma escavação em 2007 e datava de 3.000 anos atrás, mostrando que nas ruínas de Tel Renov, lá no norte de Israel, existia já apiários. E aqui está justamente a deposição dessas colmeias, ó, em formas cilíndricas, e esse arqueólogo aqui fazendo esse retrato. Possivelmente, como eu disse, por meio de sábios ou por meio da escravidão, quando cativos estavam livres, eles tentavam trazer isso, essa cultura de criar abelha para mais próximo. Até porque o mel era um produto nobre, a cera era um produto nobre, e isso seria moeda de troca para uma série de manufaturas que poderia servir. Isso aqui mais um detalhe, ó. Provavelmente as colmeias eram feitas com barro e palha, o movimento circular permanece, aqui a tampa, ó, e isso é algo muito importante, porque mostra também que, devido à quantidade, a apicultura ela já estava sendo trabalhada de uma maneira comercial. O que eu achei muito semelhante é que nessa mesma época, 3.000 anos atrás, aqui na nossa região, na América Central, os maias também desenvolviam a meliponicultura. E, por incrível que pareça, o formato era muito semelhante. Enquanto que aqui era barro e palha, aqui na nossa região, na América Central, na região do México ali, no Golfo Pérsico, aliás, na Península de Yucatán, perdão, o que é que teria? Teria os rombones, que são os cortiços. Ou seja, por mais distante que esteja, o ser humano em algum momento teve uma revelação que era possível tirar a abelha do seu ambiente natural e inseri-la no seu contexto domiciliar. Aqui, essas colmeias aqui mediam 1 metro por 35 centímetros, e aí era criada uma espécie de apis. Não sei se era escutelata, eu não consigo imaginar qual seria a espécie. Sei que é do grupo da abelha conferrão. Isso aqui é um retrato que Pandes faz para
a gente entender como funcionavam esses apiários. Normalmente, esses apiários estavam atrelados a um santuário. É muito importante destacar que a abelha também começa a fazer parte dos ritos no que tange religiosos das comunidades hebraicas. E aí a gente observa tamanha importância da apicultura para aquela época, para aqueles povos. Do ponto de vista teológico, a gente faz um resgate da importância que a abelha tem para o Talmud, principalmente o Talmud resgata a criação e a importância do mel no período helenístico e no período romano, a importância que a abelha tem dentro do Antigo Testamento. Se a gente pesquisar lá mel, nós vamos encontrar cerca de 55 vezes essa averiguação. Então, na Bíblia do cristão, ela também tem toda essa conotação religiosa, de pureza, de fertilidade e também de cura de doenças. Do mesmo jeito, se a gente for olhar o Alcorão. Então, o ser humano adquire revelações e essas revelações traz para nós, além da religião, a medicina. Outro povo que 3.000, 4.000 anos atrás também estava desenvolvendo a criação de abelha eram justamente os povos da cultura hitita, que fica justamente aqui, ó, bem próximo aqui da Turquia e outras regiões. E eles tinham também a abelha como animal divino. Então, tinha um deus que representava a abelha com o nome de Telepine. Esse seria o nome dado a essa divindade dos hititas. Não esquecendo aquela ideia de trazer também para o continente americano a importância que os povos maias tiveram para a cultura da meliponicultura. E isso aqui é uma série de divindades que estão atreladas tanto à proteção das colônias, dentro dos seus rombones, como também para a proteção da tribo, né, das suas províncias. Cerca de oito divindades, como o Balancabe, o Yumbi, o Yuncabe, todos esses estão relacionados com a proposta da abelha como um ser divino. E observe que isso aqui é no Ocidente, enquanto o que eu estava apresentando estava no Oriente. Mas em algum momento isso nos chega, pelo mesmo período, na mesma era, algo que conflui a humanidade nessa sintonia, nessa revelação, nessa coisa mística entre o ser abelha e o ser humano. Do ponto de vista teológico, os gregos trazem também algumas divindades. Contam a mitologia que a mãe de Zeus, que era a mãe natureza, ao conceber Zeus numa caverna, ele foi alimentado por operários de abelhas. Aqui nós temos Aristeu, filho de Apolo, com uma deusa caçadora, e ele também é o patrono dos pastores e da apicultura grega. E aqui nós temos o nosso São Bernardo de Claraval, que é o patrono do apicultor, porque conta a história que Claraval, quando criança, quando recém-nascido, teve uma visita de um enxame de abelha no seu entorno. Então, as pessoas que verificaram aquele comportamento disse, esse ser humano aqui é especial. E, de fato, São Bernardo contribuiu muito, né, para levar, além de tudo, a constituição do que nós chamamos hoje dos templários, que por 200 anos contribuiu muito para trazer toda a ideia, toda a ciência, todo o santo grau para uma concepção da formação de uma humanidade mais íntegra. Então, São Bernardo também é tratado no catolicismo como um ser humano que é o patrono, é o santo dos apicultores. Do ponto de vista filosófico, eu chamo a atenção de Xenofontes, que durante seu período construiu alguns estudos científicos sobre abelhas, isso é importante destacar. Além de Xenofontes, Aristóteles traz de maneira mais rebuscada
essa ciência da abelha, esse estudo comportamental. Dizem que Aristóteles foi quem conduziu as primeiras colmeias com quadros, hoje que Langstroth foi inventado, que hoje também é trabalhado bastante na apicultura moderna, e que a Rússia também tem, que a Ucrânia também tem. Então, todo mundo começa a melhorar as suas colmeias. Cada país tem, provavelmente, a Grécia e, ao mesmo tempo, a Roma, porque depois que vem o Império Romano, as cidades gregas são sucumbidas. Nós temos também todo esse artefato de cultura e ciência sendo miscigenado e misturado com a cultura romana, e os romanos começam a trabalhar as colmeias de abelha de maneira retangular. Hipócrates também, que é o pai da medicina, traz uma série de importância do mel dentro da cura de Avicena, um grande filósofo do Oriente Médio, também traz isso nos seus livros sobre medicina. E aí nós temos os tratados de agricultura e apicultura. Esses tratados romanos nós atribuímos a 4 grandes filósofos, como Varrão, Vigílio, Plínio e Columela. E todos eles vêm tratando a abelha dentro dessa proposta da agricultura, trazendo comportamentos, trazendo funções filosóficas para a melhoria das sociedades daquela época. Eu não posso esquecer os maias, que também teceram uma série de almanaque sobre o manejo do ser abelha sem ferrão, Melitna Beckey, e isso aqui está hoje guardadinho, né, no Museu Espanhol. Então, muito importante esse trabalho que os maias trouxeram. Ainda bem que foi preservado uma parte dele, nem tudo, mas tudo que nós conhecemos hoje de coleta de mel, confecção de colmeias, divisão de colmeias e de colônias, os maias já faziam há 3, 2, 1.000, 1.500 anos atrás. Então, não é nada de novo. Você está achando que está descobrindo algo novo, dá uma paradinha, uma respirada, faça pesquisas de cunho histórico, e você vai encontrar que alguém já fez isso. Na medicina chinesa, nós temos muito dados sobre a importância do uso do mel, assim como na medicina Ayurveda, ambos com grandes participações e importâncias dentro desse contexto depurativo, de trazer a saúde, a salutogênese para o ser humano. Eu também gostaria de mostrar como é importante tentar comparar o desenvolvimento ontogenético da abelha com o desenvolvimento do ser humano. Costumo dizer que a postura de um ovo equivale ao neonato do ser humano, ou seja, um bebezinho. Depois que ele se transforma em larva, até os 12 anos, seria essa a evolução do ser humano, até se tornar um adolescente, e aí vai virar pré-pupa, pupa, até se tornar um adulto, com seus 21 a 42 anos de idade, onde são responsáveis por muitas atividades. E é aqui onde ele encontra a luz, as campeiras encontram a luz e faz o seu trabalho fora. É aqui que a gente também encontramos a luz e fazemos os nossos trabalhos fora para melhorar a nossa parte interior. Bom, saímos de vários períodos, mas entramos no Holoceno. E aí no Holoceno eu recordo de uma nova denominação desse período, conhecido como Antropoceno, cunhado por Paul. Paul, que foi prêmio Nobel de Química, ele traz essa pegada, essa ideia, né, de restaurar como é que seria a pegada do ser humano na Terra. Então, o período Antropoceno é um período bastante crítico para nós, por isso que eu tentei trazer de uma maneira muito simbólica essa união do ser abelha e do ser humano, para que a gente entenda que, atualmente, no Antropoceno, nós somos responsáveis por extinções em massas de animais e de um ser vivo de uma maneira em geral, como plantas e outros seres, por causa das nossas mudanças no dia a dia, que está afetando a mudança climática. Estamos contribuindo muito para o desmatamento, não é uma coisa hoje que é ali outra acolá. Nós que moramos aqui no Brasil em especial, percebemos que nos últimos 4 anos perdemos muitas e muitas florestas para o garimpo, para uma série de atitudes não muito éticas,
e, consequentemente, a gente está perdendo biodiversidade. Então, isso foi chamado de período antropoceno, um período em que as mudanças climáticas, o desmatamento, ia contribuir para as perdas de biodiversidade. Em 2020, um levantamento feito pela Unesco mostrou que o ser humano produziu mais biomassa em plástico e em concreto do que a própria planeta Terra. Então, observe o quanto a gente está caminhando para um caminho sem volta, mas ainda estamos no meio dele, e é por isso que nós estamos aqui, para refletir nossas atitudes e saber, nessa conjuntura, como ser humano, como a gente pode contribuir para voltar ao Holoceno sem tanta pegada como essa que vocês estão vendo aqui na imagem. Por quê? A vida das abelhas importa. Uma vez que é nesse período que a agricultura, quando antes andava em parcimônia com ser abelha, hoje estão disruptiva. A quantidade de veneno que nós utilizamos hoje, a quantidade de queima de produto à base de petróleo que nós fazemos hoje, está matando cada vez mais e criando CCD nas nossas colônias, que é o transtorno das colônias. E aí, a gente não pode deixar ser vencido por essa coisa tão maléfica, uma vez que isso pode trazer a um caminho sem volta. Por isso, dentro dessa proposta, se aqui nós temos uma riqueza feita pelas abelhas por meio da polinização, se continuar nesse ritmo, possivelmente teremos uma redução na quantidade de alimentos que podemos consumir. E isso pode levar a um outro cataclisma, inclusive envolver potências a ter problemas seríssimos, como a gente vai tendo hoje já nos últimos 2, 3 anos. Então, a gente não pode chegar a esse nível. E como é que a gente pode ajudar o ser abelha a se desenvolver e a evitar essa catástrofe? Primeira coisa que eu convido é que vocês possam construir os seus jardins. O segundo movimento que eu peço é que a gente diminua o consumo de alimentos transgênicos e agrotóxicos e valorize os biodinâmicos, os orgânicos de base ecológica. O terceiro movimento é de adotar atitudes que contribuam com menos poluição. Vamos tentar trabalhar os R's. Vamos reduzir, vamos reciclar, vamos reutilizar e vamos repensar para saber se a gente quer ou não quer aquilo e vai reverberar em um movimento lá na frente. Vamos investir em conhecimento, bora conhecer o curso de manejo de base ecológica da abelha jandaíra, que está no Tenda Educacional. Vamos conhecer negócios de impactos sociais que tragam valores para a sociedade. Então, nos ajuda a engajar na nossa rede social com a Mangangá Produtos. Vamos ser guardiões de polinizadores, além de construir jardins, bora trabalhar criando abelhas nativas sem ferrão e preservando-as. Então, tudo isso é o que nós podemos fazer como alternativa à contramão que o período Holoceno, por meio do Antropoceno, está trazendo para nós. O que é que nós podemos aprender com essa conjuntura? Uma delas é que o ser abelha é um animal sagrado. E a gente precisa resgatar essa sacralidade nos nossos dias a dias para ter uma sociedade mais bela, mais boa e mais justa. Todas as antigas civilizações, o formato das abelhas respeitavam todo uma geometria semelhante à do ninho delas. É uma coisa muito bela de se ver. Tanto no Egito, como no Israel, como na Austrália, como no Brasil, como no México, as colmeias tinham formatos circulares. O ser abelha é um elo que integra a ecologia e a sociedade humana. Por isso que há um apelo, por isso que há um pedido para que nós possamos compartilhar cada vez mais essa mensagem. E aí a gente encerra nosso diálogo com essa proposta. Espero que vocês tenham gostado e, claro, precisando, estamos à disposição para ajudar vocês nesse processo tão importante que é a de construir ciência, a de formar pessoas pensantes e a de ter consciência nessa vida tão rotineira que passamos no dia a dia. Muito obrigado e, desde já, convidamos vocês a fazer parte desse processo,
seguindo o nosso canal no YouTube.